Boa tarde a todas e todos. Eu queria, antes de começar, pedir para vocês aqui. Eu não sei, gente, essa plataforma para mim é nova, então eu queria que todo mundo desse clique aqui na apresentação do estágio que fique grande. Todo mundo consiga ver essa apresentação grande. Me dê um ok se está grande para todo mundo aí, por favor. Aqui tá grande, tá de boa. Sim? Ok? Beleza. Massa. Então, Gi, não sei se. Primeiro, agradecer pelo convite. Não sei, Gi, se você quer falar algumas palavrinhas. Não, só agradecer, né, pelo convite, é uma ótima oportunidade, né? A gente, inclusive, estava esperando ansiosamente pelo Conectinha, né, Cris, Sim. para fazer a apresentação do estágio, né, que vai ser usual agora sempre, né? Todo semestre a gente tem no início do semestre, e a gente ficou super feliz quando soube que ia ser organizado e que ia acontecer. Então, obrigada a todos, e obrigado por chamar a gente também, tá? Por a gente estar aqui participando e explicando esse processo que é tão cheio de leis e normas, né? Tão complicado. Até para a gente é complicado, dirá para os alunos, né? Então é isso. Vai lá, Cris. Com certeza. Bom, vamos lá então. Bom, então, assim como falaram, eu estou na coordenação há pouco tempo, né? Ela foi antigamente a coordenadora e agora ela ficou de vice, me ajudando muito, muito, muito nesse processo ali de eu ficar inteirada, estudando todos esses documentos, né? Todas essas normas que tem na UFPE, todo esse processo. Então, vamos lá. Bom, o estágio, gente, o ato educativo escolar supervisionado desenvolvido no ambiente de trabalho que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior. Isso que o que interessa a gente. Também tem estágio de educação profissional, do ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental também, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. Então, ele faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do educando. Isso aqui é da lei de estágio, da lei federal de estágios, né? Diferente do trabalho, do emprego normal, né? Os estágios têm umas leis especiais no Brasil. Eles estão regidos por umas leis diferentes a quando você é empregado com carteira assinada, né? Então, bom, aqui alguns dados sobre a nossa coordenação. Esse é o e-mail que vai ficar aqui na apresentação. Eu vou deixar essa apresentação para vocês. Beleza, então no estágio do curso de design da nossa universidade, ele pode ser realizado a partir do terceiro período do curso, né? E o PPC, ou seja, o projeto pedagógico do curso, ele prevê a possibilidade do estudante realizar duas modalidades de estágio, né? Que são estágio obrigatório e estágio não obrigatório. Então, o estágio obrigatório ele faz parte do projeto pedagógico do curso, o não obrigatório também, mas a carga horária é necessária para aprovação, para aprovação e obtenção do diploma. Né? Eu vou explicar melhor isso mais para frente. E o não obrigatório ele é uma atividade opcional. E ele entra dentro do projeto pedagógico como atividades complementares. Vou explicar melhor mais para frente. Então, vejam só, aqui esse é o esquema, né, que resume nosso PPC, nosso projeto pedagógico do curso de design. E para as pessoas que estão no primeiro período, tem pessoas de primeiro período aqui? Falem um sim ali para eu saber. Tem alguém de primeiro período? Não, não tem ninguém. Pareceu ver alguém por ali. Alguém abriu o microfone. Beleza, vamos lá então. Sim, Cris, mandaram aqui no chat, conecta. Tem do primeiro Perfeito. Então, período, tem de outras universidades, tá cheio aqui. ótimo, gente, eu não tô vendo isso, tá? Então, me avisem aí. O DA, por favor, me ajude. Obrigada, João. Então, olhem só. Temos o ciclo básico, então, para os que estão no primeiro período, nesse primeiro ciclo, né, temos história do design, que são as disciplinas básicas do primeiro período, e depois vocês passam a uma segunda etapa do curso, né, em que vocês vão elegir umas disciplinas, né, que são eletivas, a partir de uns eixos, que são ciência, estética, sociedade, beleza. Além disso, vocês devem fazer um estágio obrigatório
de 480 horas, e o estágio não obrigatório, gente, ele entra aqui como atividade complementar. Vejam esse AC que está aqui, 480 horas de atividades complementares, AC significa atividades complementares. Então, esse estágio não obrigatório entraria aqui. Mas vejam só que essas atividades complementares não necessariamente tem que ser estágio. Então, elas podem ser, e aqui eu coloquei um print do projeto pedagógico do curso, que está lá no site da UFPE, no site do nosso curso, na ufpe.br, se não me engano, não me lembro como é o site da UFPE, mas está lá na página do curso. E aqui vocês podem ver que vocês podem fazer projeto de pesquisa, monitoria, iniciação à docência, iniciação científica, para essas atividades complementares, essas 480 horas de atividades complementares. Mas, claro, vocês também podem fazer um estágio não obrigatório para completar essas horas, né? E lembrando que o estágio obrigatório fica aqui, nesta faixa, nesse ciclo profissional, aqui embaixo, estágio obrigatório. Por que eu tirei o supervisionado? Isso vou explicar para vocês. Não siga para esse supervisionado, mas na verdade, gente, todos os estágios são supervisionados. Então, vejam só que o estágio obrigatório e não obrigatório, todos são supervisionados, mas aqui neste ponto eles estão se referindo a estágios obrigatórios que vocês têm que completar 480 horas para vocês poderem integralizar, para vocês poderem terminar seu curso como no curso de design, vocês virarem designers, né? Então, vamos lá. Então, algumas regras básicas. Eu vou explicar isso melhor mais para frente, tá, gente? Vou repetir muito essas coisas, então não se preocupe. Estágios obrigatórios e não obrigatórios. Então, primeira coisa é que para você fazer um estágio, você tem que estar matriculada no curso de design. Né? Uma pessoa que não esteja matriculada não pode fazer estágio. Segundo, tem que estar no terceiro período ou pelo menos no terceiro período. Então, uma pessoa de primeiro e segundo período já não pode fazer estágio, só se for uma rara exceção, tá certo? O estudante deve estar impreterivelmente matriculado na disciplina de estágio supervisionado. Isso é para estágios obrigatórios. Então, quando você vai fazer um estágio obrigatório, você tem que se matricular numa disciplina que está no SIGA, que aparece lá, e que se chama estágio supervisionado 1 e 2. Né? As atividades desenvolvidas no estágio devem estar de acordo com as atividades do profissional da área do design. Vejam só que você tem que, quando você vai fazer um estágio, essas atividades têm que ser dentro da área do design. E isso é bom para vocês, vejam que isso não é só algo da coordenação ou das leis sendo chatos com vocês. Não, é uma forma de proteger vocês, porque às vezes os estagiários os colocam para fazer outras coisas. Não, os estagiários têm que fazer atividades na área do design, né? Então, todo estágio deve estar oficializado e iniciado a partir de um termo de compromisso. Supremamente importante este ponto, gente. Todo estágio começa no momento em que todas as partes, eu vou explicar quem são essas partes, todos os atores que fazem parte do processo assinam um termo de compromisso, que é um contrato, né? Então, esse contrato vai ter todas as cláusulas lá, os acordos entre essas partes, e todo mundo vai assinar. Isso vai garantir que o estagiário e todo mundo esteja bem, esteja de acordo a essas cláusulas que estão no contrato. Eu escutou o microfone aberto. Bom, o estagiário deve estar devidamente assegurado, ou seja, você tem que ter um seguro obrigatório para começar um estágio. O estágio só pode ter duração máxima de 2 anos. O discente deve estagiar apenas de segunda a sexta, em horário a combinar e máximo com 6 horas diárias. Né? Não pode mais do que isso, porque vocês também estão na faculdade, então precisam de tempo para realizar suas outras atividades. E a UFPE não permite a realização de estágio em empresas concedentes não conveniadas, ou seja, as empresas têm que estar conveniadas, vou explicar mais para frente, e o início do estágio pode ocorrer em qualquer momento do semestre. Isso é super importante, porque em outros cursos os estágios começam no começo do semestre, mas aqui não, no nosso curso o estágio pode começar em qualquer momento do semestre. Então, vamos para os obrigatórios, o estágio obrigatório, gente. Fiquem ligados que estamos falando de estágio obrigatório. Então, o estágio obrigatório é super importante, é fundamental, é obrigatório para a conclusão do curso, por isso se chama obrigatório, ou seja, todo mundo tem que fazer para concluir o curso, né? E tem 2 disciplinas, que são estágio supervisionado 1, 049, e DD 050, estágio supervisionado 2. É aproveitado nas disciplinas 049 e 050, né? E o estudante deve estar matriculado nelas quando estiver fazendo o estágio. Deve estar matriculado. Ninguém pode estar fazendo estágio e não estar matriculado nessa disciplina.
O estudante, a diferença do não obrigatório, neste obrigatório, vocês vão receber uma nota pelo estágio, né? Então, como uma disciplina, né? Assim, como vocês estão numa disciplina, vocês recebem uma nota. Nessa disciplina de estágio obrigatório, vocês vão receber uma nota. E são necessárias 480 horas para concluir estes estágios obrigatórios. Então, a disciplina de estágio 1, ela tem 240 horas, e a disciplina de estágio 2 tem 240 horas, né? Que são mais ou menos entre 2,5 a 3 meses. Então, vejam que num semestre, se você se matricula no começo do semestre, talvez vocês não consigam fazer, e menos nestes semestres tão pequenos que a gente, tão curtos que a gente está tendo agora na pandemia, talvez vocês não consigam fazer as duas disciplinas, mas vocês terminam uma e podem começar a outra em seguida, né? Tem regras, procedimentos e formulários próprios. Eu vou mostrar para vocês isso tudo. E a remuneração do estágio é facultativa, ou seja, a empresa não tem obrigação de pagar nenhum valor ao estudante que está realizando essa atividade obrigatória do curso, né? O estágio obrigatório é obrigatório, beleza. Agora vamos para o não obrigatório, né? O não obrigatório é uma atividade opcional, então só faz quem quer, não precisa fazer para concluir o curso. Ele é aproveitado na carga horária complementar, como eu falava para vocês, nessas atividades complementares que, segundo o PPC do curso, nosso curso de design, são 480 horas, né? Agora, você pode fazer uma parte de horas de estágio, outra parte de monitoria, outra parte de congressos, outra parte de iniciação científica. Cada um de vocês vai decidir como vai ser isso, né? Ele tem regras e procedimentos e formulários próprios também, e entra no histórico escolar nas disciplinas de estágio complementar 1 e estágio complementar 2. Mas vocês não precisam solicitar matrícula nenhuma. Simplesmente vocês celebram o contrato, né? Fazem um plano de atividades, vou explicar isso ainda agora. Tem toda essa questão do seguro. E depois, simplesmente terminam, entregam os relatórios e vocês podem aproveitar essas horas para complementar, nessas horas complementares, nessas 480 horas de horas complementares. Ele não entrará na nota, ele não tem nota, então como é um estágio não obrigatório, ele não tem nota, ele simplesmente entra como carga horária complementar, mostrando que você estagiou, né? E a remuneração do estágio é obrigatória. Então, existem 4 tipos de estágio reconhecidos pela UFPE. Então, primeiro que vocês podem estagiar dentro da universidade, né? Então, é super legal, porque vocês podem estagiar no Bureau de Design, vocês podem estagiar na Proesc, vocês podem estagiar em outros laboratórios que não sejam do departamento, também do departamento, enfim, vocês podem estagiar em qualquer unidade da UFPE. Existem estágio por meio de agências de integração. O que significa isso? O que é uma agência de integração, primeiro? Uma agência de integração, ela faz uma ponte, né, entre as empresas e a universidade. Elas integram as empresas e a universidade, né? Então, elas se encarregam de toda essa parte burocrática. A gente recebe muitos termos de compromisso que são através dessas agências de integração. E vocês poderiam fazer, mas vejam que não é necessário, não é algo obrigatório que os estágios sejam feitos através de agências, não é simplesmente uma opção. O estágio é uma empresa por meio de convênio com a UFPE. Então, você pode entrar em contato com uma empresa sem ser através por meio de agência de integração, e vocês fazem o estágio com uma empresa conveniada. Todas as empresas onde vocês vão fazer estágio têm que ter um convênio com a UFPE. Eu vou explicar isso mais para frente. E vocês também podem ser funcionários, estudantes e empresários, ou seja, quando vocês têm sua própria empresa, uma empresa com CNPJ, ou vocês já têm um trabalho que trabalhem como designers, vocês podem aproveitar essa atividade como estágio obrigatório e não obrigatório dentro do curso, certo? Então, vamos falar dos atores. Eu já falei um pouco aqui, mas vamos colocar eles na mesa. Então, primeiro, temos uma concedente. O que é uma concedente? É a empresa a empresa que concede o estágio. Essa organização que concede o estágio, que não necessariamente tem que ser uma empresa, a empresa não se chama empresa, né? Pode ser um laboratório, pode ser uma empresa, pode ser não sei, diferentes tipos de organizações, né? Temos concedente, temos o estagiário faz parte desses autores, né? Temos um supervisor. O que é um supervisor? O supervisor, e por isso se chama supervisionado. Lembre que todos os estágios são supervisionados. Então, o que é esse supervisor ou supervisora? Essa pessoa que está lá na empresa, que vai supervisionar
você, né? Que vai ser meio que seu chefe, que vai estar ali guiando o processo, que tem como uma... sim, vai supervisionar suas atividades e essa é a pessoa que vai te dar a nota da sua disciplina, no caso de estágios obrigatórios. Temos também um outro ator envolvido é a agência de integração, né, que fazem essa ponte entre empresas e escolas, ou entre empresa e universidade. Temos um orientador de estágio, né, é um docente do design, que ele vai funcionar como um orientador. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, então ele vai estar lá para ajudar vocês. E ele também vai participar de várias assinaturas ali no processo. Vou mostrar para vocês depois. E temos a coordenação de estágio, que vai receber todos os documentos e que vai ajudar vocês também nesse processo. Como eu falava, não é obrigatório que o estágio seja realizado através de agências de integração, né? Aqui para ficar claro. Agora, que documentos são básicos? Todas as pessoas que fazem estágio, todos os alunos que fazem estágio têm que ter estes documentos. Então, primeiro, um convênio. Tem que ter um convênio entre a UFPE e a concedente. Como você faz esse convênio? Vou mostrar para vocês. Tem os passos lá no site da Prograde, no setor de formação para o trabalho. Lá explicam como se faz esse convênio. Mas todas as empresas devem ter um convênio com a UFPE. Vocês devem ter um seguro obrigatório. Gente, super importante. Vocês não podem começar a estagiar sem seguro. Isso é uma coisa boa para vocês como estagiários. Uma coisa que vai cuidar de vocês, né? Temos um termo de compromisso ou contrato. Então, vocês têm que assinar, vocês, a empresa, várias partes. Eu, como universidade, eu sou representante da universidade, então temos que assinar um termo de compromisso onde vão estar todas as cláusulas lá do contrato e das coisas que vocês vão fazer, os horários, os dias, a vigência do contrato, essas coisas. Temos um plano de atividades super importante. Plano de atividades que tem um formato específico da UFPE. E este plano de atividades, vão estar lá, um plano de atividades, quando começa, quando termina o estágio, quem vai ser seu orientador, o que você vai fazer mês por mês, quando você vai entregar os relatórios, tudo deve estar lá nesse plano de atividade e tem um modelo próprio da UFPE. Temos um relatório final e uma avaliação. Relatório final e avaliação fazem parte do kit estágio. A gente chamou assim, kit estágio, esse nome colou, e a gente está chamando assim, são 2 documentos que devem ser entregues no final do estágio ou a cada 6 meses em estágios não obrigatórios. Quando você termina as 240 horas em estágios obrigatórios, vocês têm que entregar esses kits para eu colocar nota no SIGA e dizer, bom, agora você pode se matricular no estágio 2. Aí vocês repetem o processo e quando terminam, então vocês já cumprem toda essa carga de disciplinas de estágio obrigatório. Beleza. Então, vejam só, trouxe aqui um exemplo para vocês terem uma noção do que é isso, né? Então, o termo de compromisso, esse aqui tem um formato específico, um modelo específico da UFPE, mas pode ser feito também através dessas agências de integração que tem um formato próprio, então, não se preocupem. A questão é que aqui deve especificar, gente, isso é super importante, deve especificar se é estágio obrigatório ou não. Quando não especifica, a gente entende que não é obrigatório. Então, por favor, sempre tem que ter dizendo que o estágio é ou não é obrigatório, certo? Se é obrigatório ou não obrigatório. Temos um plano de atividades que ele deve ser feito, mesmo se vocês estão fazendo por uma agência de integração, ele deve ser feito com esse modelo da UFPE. É um plano que o orientador de vocês, ou a orientadora de vocês, deve assinar, outras pessoas também devem assinar, mas a diferença do termo, o orientador não assina o termo, o orientador assina o plano de atividades. Então, aqui tem um plano de atividades e tem o kit estágio, que se compõe do relatório e da avaliação. Então, o relatório é o estudante que vai fazer, mas deve estar aprovado pelo supervisor da empresa. Lembre que o supervisor é sempre da empresa. E pelo professor orientador do design, do nosso departamento. E a avaliação deve ser preenchida, essa avaliação pelo supervisor, e deve ter uma nota que vai contabilizar, que vai contar em estágios obrigatórios. Então, esse kit estágio deve ser entregue no final do estágio. Lembrem que é super importante para a gente colocar a nota de vocês no sistema, ou para vocês utilizarem aproveitarem essas horas como atividade complementar, certo? Vamos lá, então,
quer realizar um estágio, o que eu tenho que fazer para realizar um estágio? Então, gente, primeiro é ler a documentação. Gente, é uma coisa super importante quando vocês fazem parte de uma universidade pública e de qualquer coisa, gente, de um trabalho, que vocês entendam como funciona. Vejam só a importância que tem vocês lerem as regras do jogo. Vocês estão simplesmente isso. Eu vou entrar num jogo que seria o estágio e eu tenho que entender as regras, né? Então, onde estão essas regras? Gente, super importante. Isso aqui eu coloquei em vermelhinho assim para vocês saberem que isso aqui é supremamente importante. Ler. Primeiro, vejam que tem regras do Brasil, tem normas dentro da UFPE e tem normas dentro do curso de design, né? Então, normalmente elas todas são coerentes entre elas, mas vão ter especificidades em cada curso, né, da UFPE. Então, tem no site da Formação para o Trabalho, vocês lá podem encontrar a nova cartilha, que é a lei de 2018, que rege os estágios, as perguntas frequentes, que são um material que fez a UFPE para os alunos. Gente, essas perguntas frequentes são incríveis, vão ajudar muito vocês a entenderem. Tem a resolução também de 2015, que é um documento também interno da UFPE, e uma instrução normativa de 2020. E também tem uma pasta da coordenação de estágio. Esta pasta foi feita agora que eu abri a gente abriu no Classroom, e as pessoas que estão fazendo estágio obrigatório tem um Classroom para cada uma das turmas. Então lá, se vocês entram aqui, abre ponto aí, estágio traço de design, vocês vão conseguir entrar nessas pastas. Eu vou mostrar para você um print isso aqui daqui a pouco, e lá tem um passo a passo para estágios obrigatórios e não obrigatórios. Beleza, primeiro então ler. Segundo, procurar. Onde que a gente procura um estágio? Então, primeiro, isso aqui é através de socialização, então conversar com os colegas, professores, sempre estar ligado, perguntando. Talvez tem colegas que terminaram um estágio, estão precisando de outro estagiário, então, olha lá, terminei aqui, você poderia entrar para me substituir. Já vi casos que aconteceu isso. Vocês também podem procurar estágios em agências de estágio, como eu falava, essas agências de integração, Abre, CA, IEL, não sei pronunciar essa palavra, IEL. E todas têm sites onde vocês podem se inscrever, e vocês também vão receber e-mails da coordenação do curso. Então, sempre estamos mandando e-mails, sempre a coordenação principalmente está colocando e-mails, mandando e-mails para vocês. Também no meu perfil do Instagram eu sempre estou colocando todas as vagas que eu encontro, que eu vejo sempre por aí, estou colocando lá no perfil do meu Instagram. Mas isso já gente, já não é institucional, isso já é meu perfil pessoal, né? Mas mesmo assim eu coloco coisas lá. Então vamos lá. Então, vocês querem realizar um estágio obrigatório, o que vocês devem fazer? Então, primeiro, estarmos no terceiro semestre do curso, né? Primeiro passo é isso. Segundo, pesquisar. Beleza. Então, pesquisar no site da Prograde se essa concedente é conveniada com o UFPE. Então, vocês vão entrar lá no site, tem uma lista, aparecer convênios, tem uma planilha de Excel que ela é atualizada todos os meses, ou regularmente, eu não sei quanto tempo ela é atualizada, mas ela é atualizada regularmente, e lá aparecem todas as empresas que têm convênio com o UFPE. Esse convênio, ele vence, ele expira, ele não é por sempre. São 5 anos, então vocês têm que entrar lá e qualquer coisa mandar um e-mail para a Prograde perguntando se essa empresa realmente tem um convênio, tá? Qualquer coisa, vocês poderiam entrar em contato com eles também. Eu vou deixar o e-mail para vocês aqui também na apresentação. A terceira coisa é que você tem que convidar um professor. Então, professor, envia um e-mail, professor, eu gostaria que você fosse o professor, eu gostaria que você fosse a minha orientadora de estágio. Se o professor aceitar, beleza, vocês podem passar para o quarto passo, que é organizar esses documentos para entregar. Então, vejam só, vocês devem entregar, para começar um estágio, termo de compromisso, plano de atividades e seguro obrigatório. Gente, isso aqui é para qualquer estágio, mas estamos falando de estágios obrigatórios, mas vejam isso como uma checklist, onde tem o termo de compromisso? Sim, check, beleza. Plano de atividade? Sim, check. Seguro obrigatório? Sim, check, beleza. Mas vejam só o que acontece quando vocês estão fazendo um estágio dentro da UFPE, ou um estágio obrigatório, onde em que a UFPE vai fornecer para vocês o seguro. Esse seguro obrigatório, como vocês estão fazendo algo obrigatório, ou seja, a universidade obriga vocês, vamos dizer assim, então, é responsabilidade da própria universidade fornecer esse seguro. Mas a universidade tem umas regras, porque imagine, gente, somos muitos funcionários, professores e alunos que fazemos parte da UFPE, né? Então, como é que funciona? Então, se o seguro for pago pela UFPE,
o termo deve ser assinado antes do dia 20 de cada mês. E início da vigência do estágio deverá ser no dia 1º do mês seguinte. Então, vamos supor, vocês vão começar um estágio no dia 1º de dezembro. Hoje estamos a 5 de novembro, não é verdade? Vocês têm que entregar o termo... Aqui estão alguns resultados de uma pesquisa. Gente, é o meu iPad tocando aqui. Desculpa. Vocês vão ter que entregar o termo para mim, como coordenadora de estágio, na coordenação de estágio, antes do dia 20, ou seja, não pode ser no dia 20, tem que ser, a gente determinou que seria no dia 18, para que vocês entrem numa lista que a gente manda cada dia 20 para a Prograde, para que vocês ganhem esse seguro, né? Então, vocês começariam no dia 1º de dezembro, depois de terem entrado nessa lista. Se vocês não entrarem nessa lista, vocês não poderiam começar estágio, porque vocês não podem começar um estágio sem seguro obrigatório, né? Então, tem casos em que a empresa concedente paga o seguro e aí não precisa ter essa questão do dia 20, nada disso. Aí vocês simplesmente começam a estagiar com a pólice vai ser dada pela própria concedente, tá certo? Beleza, aí vocês já tem seguro, já tem plano, já tem esse termo, tudo assinadinho, tudo bonitinho, tudo tá lá na pasta de vocês. A gente criou uma pasta no Drive, você tem suas pastas lá, tudo está lindo, e vocês vão agora começar seu estágio. Aí vocês, vamos supor, começaram o seu estágio, se matriculam na disciplina, né? Recomendamos que você se matricule na disciplina depois do termo estar assinado, porque você já saiba que está tudo certo, porque às vezes as pessoas se matriculam e por alguma circunstância tem que ser reprovados porque o estágio não existe. Eu vi um caso em que um aluno se matriculou, pensou que era um estágio, não era um estágio, era simplesmente uma bolsa, então não tinha essa categoria de estágio, então ele simplesmente não conseguiu, foi reprovado por faltas na disciplina, porque ele já tinha se matriculado e não tem jeito, tipo, se você se matriculou, já se matriculou. Então, vocês devem se matricular depois que o termo esteja assinado, certo? E vocês podem fazer isso através de uma matrícula, do período de matrícula, caso seja esse o momento, ou então solicitar um requerimento geral, via requerimento geral, essa matrícula à coordenação do curso, certo? Beleza, vocês começaram a estagiar e ali vocês têm que marcar na agenda. Lembrem que estamos falando de estágios obrigatórios. Marcar na agenda no dia que vocês completarem as 240 horas do estágio, para que vocês, tipo, terminei minhas 240 horas, já terminei esta carga obrigatória, agora vou mandar meu kit estágio para que essas horas sejam aproveitadas, né, na disciplina de estágio supervisionado 1. Aí vocês marcam na sua agenda, mandam o kit estágio, que seria o relatório e a avaliação, e mandam para o e-mail estágio.dedesign@ufpe.br, e aí se tudo estiver bonitinho, certo, com todas as assinaturas, tudo certo, eu coloco para vocês a nota no SIGA, né? Aí vocês verificam que a nota está no SIGA e depois podem matricular a disciplina estágio supervisionado 2, essa coordenação. É recomendado, tem contratos, tem termos de compromisso que eles são obrigatórios, mas depois que vocês terminam, depois aí, vamos supor, vocês terminaram o estágio supervisionado 1, terminaram o estágio supervisionado 2 e vocês não podem continuar com um contrato de trabalho obrigatório. Vocês têm que mudar seu estágio para estágio não obrigatório. Isso se faz através de um termo aditivo. Aditivo significa que ele é adicionado, né? Que ele muda as cláusulas, ou uma ou várias cláusulas desse primeiro contrato que vocês assinaram lá no início do estágio, né? Então, tem um termo aditivo, tem modelos dentro da UFPE. Se vocês fazem por agência de integração, as mesmas agências, elas vão fazer esse termo para vocês, e aí vocês mudam, né, de estágio obrigatório para não obrigatório. E aí vocês podem continuar e depois aproveitar essas horas de estágio não obrigatório como atividades complementares, né? Beleza, vamos passar aqui, falta bastante, gente. Como estágio não obrigatório, quer fazer estágio não obrigatório? O que essa pessoa tem que fazer? Gente, lembrem que recomendamos que vocês primeiro façam o obrigatório, porque o obrigatório é obrigatório. Então, para que vocês vão fazer um estágio não obrigatório se não fizeram ainda o obrigatório? O primeiro que vocês têm que fazer é o obrigatório, certo? Então, são muito parecidos os passos. Vocês têm que estar no terceiro período, verificar se a empresa
conveniada, convidar um professor para que oriente vocês, assinar um termo de compromisso, um plano de atividades, ter um seguro. A única diferença é que a cada 6 meses você tem que entregar o kit estágio, né? Então, coloquem na agenda de vocês. Isso aqui é super importante. Isso aqui é lei, gente. Vocês têm que entregar esse relatório a cada 6 meses, né? Ao completar as 480 horas, não necessariamente vocês podem demorar num estágio por 2 anos, né? Mas vocês podem completar essas 480 horas de estágio não obrigatório antes dos 2 anos. Então, quando vocês completarem as 480 horas, vocês solicitam o kit estágio, mandam o kit estágio. Gente, isso aqui tá errado, peraí, não tem nota, em estágio não obrigatório não tem nota, isso aqui deixa eu tirar, porque realmente não quero confundir vocês, isso aqui tá errado. E aqui vocês completam as 470 horas, enviam um kit estágio e pedem para que a coordenação do curso aproveitarem essas horas para atividades complementares, e depois de vocês terem, aqui se vocês querem mudar de modalidade para estágio obrigatório, você teria que preencher um termo aditivo de estágio não obrigatório e entregá-lo na secretaria, né? Beleza, então pontos importantes. Então, primeiro, nem a coordenadora de estágio, nem os professores orientadores podemos assinar documentos retroativos. Isso que significa que se um estágio, vamos supor, meu estágio começa amanhã, dia 6, vamos supor que não é sábado, né, gente? Aí, mas ele começa vamos supor que começa hoje. Ele começa no dia 5, mas eu vou enviar para todo mundo assinar na segunda-feira. Não pode, porque eu não posso assinar contratos, termos de compromisso que já tenham começado, né? Então, vocês têm que fazer os documentos com antecedência, para que, pelo menos com uma semana, estou colocando aqui, para que vocês coletem as assinaturas sem contratempos. Você tem que assinar o representante da empresa, tem que assinar o supervisor, tem que assinar o orientador e depois tenho que assinar eu. E eu sou sempre a última pessoa em assinar. Então, para verificar se está tudo certo, né? Isso por norma da universidade, eu devo ser sempre a última pessoa a assinar. Então, fiquem ligados com isso. O aditivo contratual é um complemento ao contrato assinado inicialmente. Se você deixar de modificar as cláusulas de um contrato, lembrem que eu falava para vocês que a gente pode utilizar contratos aditivos ou termos aditivos, né? Que mudam as cláusulas, que mudam o que está ali acordado no termo de compromisso. Mas vejam só, vamos supor, meu contrato acaba hoje. Eu não posso fazer um termo aditivo no dia 7 de novembro. Não pode ser, porque já não seria aditivo. Aditivo seria dentro do prazo do próprio contrato, né? Então, vejam só, tem que ficar muito atentos a isso, né? Ele não pode ser feito, ele tem que ser feito antes de que o prazo expire. Os supervisores, ou seja, os supervisores da empresa devem ser de áreas afins ao design. Então, se vocês vão fazer um estágio, não sei, em alguma empresa, esse supervisor deve ser, por exemplo, designer. O ideal seria que fossem designers, mas pode ser também de outras áreas, como engenharia ou comunicação, né? Então, fiquem sempre atentos a isso. Estágios obrigatórios realizados no FPE não podem ser remunerados. Então, vejam só que tem algumas chamadas, alguns editais na UFPE que chamam para estágios não obrigatórios, porque eles querem dar bolsas para os alunos. Alguns casos chegaram na semana passada desse tipo, mas saibam que na universidade, o UFPE, os estágios obrigatórios não podem ser remunerados. Isso é uma instância normativa que saiu, né? E os estudantes que realizam estágios obrigatórios devem estar matriculados nas disciplinas de estágio, como eu já falei várias vezes. Eu acho que tem mais outra coisa aqui. É fundamental que os estudantes conheçam, estudem, leiam os documentos que regem os estágios no Brasil e na UFPE e nunca comece a estagiar sem ter o termo de compromisso assinado pelo coordenador de estágio e o seguro obrigatório. Então, vejam só. Então, vejam que eu fiz aqui uma pequena historinha, uns quadrinhos, um comic, para mostrar para vocês um exemplo de como seria fazer um estágio obrigatório, tá, gente? Esse daqui é estágio obrigatório. Então, vamos lá. Nossa personagem chama Ariel. Então, Ariel está no terceiro período do curso de design e foi selecionada pela empresa Caju para realizar um estágio obrigatório. Então, hoje é dia 5 de novembro, né?
O estágio começa no dia 22 de novembro. Vejam só que a Ariel vai fazer os documentos com bastante tempo de antecedência, bastante tempo para poder que tudo dê certo e que não seja correndo na última hora, né? Então, a Ariel pesquisa no site do setor de formação para o trabalho do FPE para ver se a empresa é conveniada. Então, ela entra lá na internet, vê lá a planilha, vê se a empresa é conveniada, ou então manda e-mail para eles perguntando: setor do FPE, setor de formação para o trabalho do FPE, essa empresa tal, manda um CNPJ, é conveniada? Eles respondem: sim, beleza. Buscam lá na planilha, gente, vejam, busquem as várias opções. A Ariel convida um professor para que ele oriente durante todo o processo de estágio. Então, ela manda uma carta, manda um e-mail, um e-mail para o professor orientador, e esse professor ou professora aceita a orientação. Uhul, beleza. Então, passamos para cá. Quando o professor já aceita a orientação, então, já vocês podem começar a fazer o termo de compromisso, o plano de atividades, né? Na verdade, gente, são procedimentos paralelos, não é? Vocês podem ser selecionados num estágio, já ir entrando em contato com o professor, e enquanto isso a empresa já vai fazendo o termo de compromisso e por aí vai, né? A empresa elabora o termo de compromisso, o representante ou a representante assina, a empresa fornece esse seguro obrigatório para a Ariel e o número da pólice está no termo de compromisso. Então lá aparece uma cláusula dizendo: o seguro obrigatório tem uma pólice número tal do banco, do sei lá o que. Então aparece lá o número da pólice. O termo de compromisso ele é assinado, né? E também o plano de atividades, que é assinado pelo supervisor. Esse plano, na verdade, ele é feito pelo supervisor e ele é assinado por ele. E também esse plano deve ser assinado pelo professor orientador e por Ariel também. Então, Ariel assina o plano de atividades, o termo, e termina com estes documentos prontinhos, né? Aí ela, no dia 12 de novembro, veja só que o estágio vai começar no dia 22. 10 dias antes, a Ariel manda para a coordenadora de estágio assinar todos os documentos e a coordenadora deve assinar por último. Essa aqui sou eu, tá, gente? Então, Ariel envia o termo de compromisso, o plano de atividades para mim, eu assino, e com todas essas assinaturas prontas, Ariel começa a estagiar no dia 22 de novembro, né? Beleza, aqui ela começa a estagiar no dia 22. Ariel solicita a matrícula, quando ela já está estagiando, já assinou o termo, solicita a matrícula via requerimento geral. Como a gente não está em época de matrícula nem modificação, ela manda um requerimento geral. O requerimento geral é um formato específico que tem um departamento, e ela envia isso. Eu vou mostrar para vocês onde vocês podem encontrar esse modelo. Ela envia para a coordenação do curso e a coordenação do curso faz o procedimento magia dela lá e ela fica matriculada no SIGA a partir deste requerimento. Ela marca na agenda, Ariel marca na sua agenda o dia que completar as 240 horas do estágio que serão usadas para a carga horária da disciplina, né? Então, vejam que é super importante, a gente está falando de estágios obrigatórios, esse aqui é um exemplo de estágio obrigatório, eu repito, e ela marca lá na agenda, vocês colocam lá no Google Calendar, bonitinho, ou no Notion, onde vocês trabalham, que quando vão contabilizar, quando vocês completarem as 240 horas, isso vocês têm que considerar os feriados, finais de semana, dias que vocês não trabalharam, vocês não podem contabilizar, né? Então, quando vocês fizerem isso, completarem, aí vocês podem enviar um e-mail com a nossa coordenação de estágio e perguntar: gente, qual que é o kit estágio? Aí a gente manda para vocês, ou então entra na pasta, que eu vou mostrar para vocês onde está essa pasta com os modelos para kit estágio relatório. Ariel preenche o relatório de atividade, o supervisor preenche a avaliação e ele envia por e-mail os documentos preenchidos e assinados por todas as partes. Aqui o orientador também deve assinar. Beleza, aí com esses documentos eu venho e coloco a nota da Ariel no SIGA e Ariel verifica se a nota está tudo certo. Tirou 10, está tudo beleza e ela pode repetir o processo para estágio supervisionado 2. Então, quando ela termina as 480 horas, ela ou ele, tá, gente? Porque Ariel é uma pessoa não binária, tentei escolher o nome não binário. Termina as 480 horas, pede para a empresa mudar o contrato de obrigatório para não obrigatório, se isso for possível, e se não, termina o processo ali. E Ariel está feliz porque já tem nota de estágio supervisionado 2 no SIGA e já completou as 480 horas do estágio obrigatório. Fim. Então, vamos agora para os
sites e documentos importantes, como eu falei. Nova cartilha esclarecedora sobre a lei do estágio. Esse aqui, super importante, aqui tem o link, eu vou mandar essa apresentação para vocês. Aqui está o link. Beleza. Nova cartilha esclarecedora sobre a lei do estágio. Aqui, não, lei do estágio e nova cartilha esclarecedora. A cartilha é uma ferramenta didática que explica a lei, mas também tem a lei que está aqui nesse link, tá certo? Temos documentos internos da UFPE. A resolução, aqui tá nesses links, estão todos. E aqui eu trouxe para vocês as perguntas frequentes. Então, o que é um estágio, qual a importância? Gente, são como 30 perguntas que respondem. Este documento é muito massa. Site da Prograde. Então, aqui vocês podem... Site da formação para o trabalho, vocês entram lá, tem várias coisas. Aqui eu deixei para vocês o contato deles. Aqui, beleza, aqui tem o site. E aqui vocês podem ver, vejam só, procedimentos para celebração de convênios quando a empresa não é conveniada. Aqui explica, aqui estão as perguntas e respostas frequentes, e aqui tem os formulários. Aqui eles têm formulário de termo de compromisso, de plano de atividades, de termo aditivo, para estágios obrigatórios e não obrigatórios. Nesta pasta, vocês podem encontrar, abre.ai/estágio de design. Vocês podem encontrar, vocês podem entrar lá. Entrem lá agora e vejam o que acham. E todos os matriculados em DD 049 e DD 050 receberam o convite para o Classroom. Quem estiver aqui, se algum de vocês não recebeu o convite para o Classroom e vocês estão matriculados nessas disciplinas, por favor, falem comigo. Aqui, essa é a pasta. Estou mostrando para vocês. Aqui tem duas pastinhas, que são estágio supervisionado não obrigatório, estágio supervisionado obrigatório. E vocês, por exemplo, dão clique em não obrigatório e vão aparecer modelos para preencher, perguntas frequentes. E aqui um passo a passo sobre como fazer estágio obrigatório. Aí vamos supor que vocês deram clique aqui em modelos para preencher. E lá aparece termo de compromisso, plano de atividades. Então, entregar ao início, tá vendo? Aqui, entregar ao início. 1 e 2. E no 3, kit estágio, entregar ao final do estágio. Gente, tá mais claro do que a água, como fala minha mãe. Documentos que eventualmente podem vir a serem usados, né? Então, aqui vocês dão um clique, tic, e lá aparecem, por exemplo, o termo aditivo, o requerimento geral, enfim, são documentos que não são tão usuais, mas que eventualmente podem vir a serem usados. Aqui, se vocês derem clique aqui em termo de compromisso, então a gente está falando de estágios obrigatórios. Aí aparece, então, estágio obrigatório na UFPE, estágio obrigatório concedentes conveniadas, estágios obrigatórios intermediados por agência de integração. Então, aqui estão os diferentes tipos de termos de compromisso. Já estamos terminando. Terminamos, gente. Dúvidas? Vê só, a minha situação é a seguinte. Eu estou fazendo um estágio obrigatório pela UFPE. Eu já terminei, né, o estágio obrigatório 1, já ganhei nota. E solicitei para o colegiado, né? Eu acho que é para o colegiado que solicita. Eu fiz um requerimento geral e foi recebido pela coordenação, só que faz um tempo já, acho que já faz um mês, e eu ainda não fui matriculado no SIGA nessa cadeira do estágio obrigatório 2. Eu queria saber se eu ainda vou ser matriculado esse ano ou vai ser só no semestre que vem. Wesley, tudo bem? Cris, tu vai responder, né, Cris? Você quer ir lá, Gi? Não, pode responder. Não, Vá. posso responder? Eu me lembro que você mandou, Wesley, me lembro de ter recebido, colocado sua nota no SIGA. Sabe o que acontece? Você enviou o requerimento para o e-mail da coordenação de estágio? Eu recomendo, Wesley, que você mande de novo para o e-mail da coordenação do curso. Deixa eu só te confirmar aqui para qual e-mail eu mandei. Eu consigo olhar isso bem rapidinho. Mas pode falar. Mas mesmo assim, mas mesmo assim, eu acho que é importante você mandar de novo para o e-mail da coordenação do curso. Não sei, alguma coisa deve ter acontecido. Mas você deve sim se matricular em estágio 2 ainda nesse semestre, viu? Então, eu peço para você, por favor, enviar de novo o requerimento geral. Pronto, eu mandei para a coordenação do curso mesmo. E Mirella disse que recebeu
mas, enfim, ainda não fui matriculado. Então, Mas por eu vou favor, mandar de envia de novo. novo. Isso, por favor. Perfeito. Obrigado. Nada. Cris, posso complementar? Por favor, Gi. Só para vocês entenderem, assim, quem lida com esse processo de matrícula, por exemplo, esse requerimento, quando vocês chegam, tem algumas coisas que são a coordenação de estágio que assina, mas tem outras que são a coordenação de curso, tá? Então, a solicitação de disciplina no histórico é uma responsabilidade da coordenação de curso, né? Mais uma coisa que é confusa, né? Pô, mas é uma disciplina de estágio. É uma disciplina de estágio, né? Mas quem assina é a coordenação de curso, porque qualquer disciplina, e aí o estágio DD 049 e DD 050 são disciplinas no histórico, né? Quem manda para o corpo discente é a coordenação de curso. Aí, assim, normalmente esse processo é rápido, Mirella recebe, Mirella envia, tá entendendo? Mirella mesmo pede para a Anemília assinar e envia. Se não acontecer, assim, é importante que você fique atento, tá? Porque você tem que estar matriculado enquanto está com um termo de compromisso de estágio obrigatório. Então, se não entrou ainda, né, por exemplo, passou 15 dias e não entrou, então entre em contato de novo com Mirella. Mirella, o que foi que aconteceu? Eu não percebi que não entrou ainda a disciplina, né? Normalmente não acontece isso. Normalmente Mirella manda e é tranquilo, entendeu? Mas se você perceber que está demorando muito, mande, chame atenção, né? Peça novamente, porque você tem que estar matriculado na disciplina para tudo ocorrer bem, né? E não correr o risco de chegar no final do semestre, ele não está matriculado na disciplina, não dá para a gente colocar a nota, tá entendendo? Obviamente que assim, se você solicitou, se Mirella disse que recebeu, né? Você tem todo o direito, foi erro da coordenação, né? Aí a gente vai procurar uma saída, né? É diferente de um aluno que não solicitou a matrícula, né? A coordenação, ela não tem poder de solicitar matrícula de uma disciplina para o aluno, a não ser que ele solicite, entendeu? Que ele assine pedindo, certo? Então, no teu caso, né, ocorreu alguma coisa, algum problema da coordenação de curso que já tinha recebido, só chama a atenção de Mirella. Outra Beleza? coisa que eu queria saber. Eu já estou perto de bater as horas desse estágio 2 e aí eu queria saber se assim que eu for matriculado, né, assim que tiver lá no SIGA, se eu posso mandar já as horas e, tipo, eu já posso ganhar a nota. Eu vou ter que esperar um tempinho, eu vou ter que esperar as horas coincidirem com as horas que eu estou matriculado. Não sei se fiz sentido. Tu responde, Cris? Gi, vai. Bom, pode mandar, viu? Viu, Wesley? Você é Wesley, né? Nascimento? Eu vi só Nascimento. Prefiro Nascimento. Então você pode mandar o teu assim que você for matriculado. Se você completou as 240 horas, envie. Envie o kit estágio assim que você completar. Não tem que esperar, não, porque assim, Certo. bom, já era para você estar matriculado, entendeu? Já era para você estar matriculado. E aí foi erro da coordenação. Então, faça agora o pedido para Mirella Porque eu entrar queria logo fazer de tudo para me formar e esse essa ano, matrícula. sabe? Não, tranquilo. Não, porque você tem que estar matriculado enquanto está fazendo o estágio obrigatório, entendeu? Você Aham. não pode esperar para ser matriculado depois. Se você não foi matriculado ainda, tá errado. A situação tá errada. Pela lei, você deveria estar matriculado na disciplina enquanto você está fazendo o estágio obrigatório. Então, se não entrou ainda, peça a Mirella para ontem, entendeu? Se agora, manda um e-mail Ok. para ela, lembrando e dizendo que não entrou no teu SIGA, o que é que está acontecendo? Você já está terminando as 240 horas, você quer entregar o kit estágio, né? Precisa entregar. Aí fala assim, bota urgência, entendeu? Sim. Eu tenho outra dúvida. Desculpa estar me prolongando tanto para as pessoas que estão na fila aqui. Eu estou contando as horas desde das horas que acabaram, né, o estágio 1. Eu estou contando a partir de lá as outras 240 horas, né?
Então, essas horas que eu já estou contando desde o término do estágio 1 vão contar também para o estágio 2, né? Que eu vou me matricular ainda no SIGA, né? Não. As 240 horas do 1 são 240 horas da disciplina Não, DD no 240. caso, as do primeiro estágio já foram contadas. Eu não estou levando elas em conta. A partir Ah, do término a delas, eu partir do comecei a término, exatamente. segunda, eu comecei a contar a segunda. Só que elas já Pronto. passaram, né? E eu estou contando desde Exato, lá. exato. Mas elas vão contar mesmo, né? Vão contar, mesmo você não tendo essa parte, não estava matriculado, mas conta a partir do fim da outra, entendeu? É por isso que tem Entendi. que Era pedir isso que eu estava em dúvida. imediatamente para você ser matriculado, tá certo? Tem que Certo. pedir, porque oficialmente, você está com um termo de compromisso de estágio obrigatório, então tá certinho, tem que correr e pedir para ser matriculado quanto antes. Se você está com o termo de compromisso de estágio obrigatório, está contando as horas. Você fez o cálculo a partir do período de vigência, o primeiro dia, calculou 240 horas, tirou os feriados, tirou os finais de semana, 240 horas para a primeira, tá certo? Você só tem que esperar a nota ser colocada para não dar problema da nota ser colocada no lugar errado. Mas A a minha, a partir do minha momento nota que já está lá no acabou as SIGA. 240, isso, a partir do momento que acabou as 240 horas, já passa a contar para a segunda disciplina, contanto que você seja matriculado nesse tempo que você está fazendo, entendeu? Por isso que a gente quer que você corra e se matricule, entendeu? Porque, Certo, assim, eu já se teu acabei de estágio enviar o e-mail. acabar, se teu estágio, por exemplo, se o período de vigência acabar dessas 240 horas, e você não se matricular, aí você vai ter um problema, entendeu? Certo. O meu estágio o contrato, né, ele vai acabar dia 30 desse mês, né? E aí eu vou Isso, fazer uma dia 30. renovação e eu vou mandar para vocês a renovação, né? Mas eu tô esperando mesmo essa coisa do SIGA. Mas era isso. Obrigado. Wesley, só um Olha, segundo. Desculpa, tá. eu encontrei aqui o seu requerimento, ele já foi enviado no dia 13 de outubro para o corpo docente. Alguma coisa aconteceu, então, Mirela já enviou. Então, manda um e-mail para ela na coordenação do curso. Mirela, eu sei que você já enviou o requerimento geral, mas ainda não está aparecendo no SIGA, o que pode ter acontecido, sabe? E aí ela vai te ajudar. Certo. E outra Eu coisa, acabei de como vai enviar o e-mail. expirar dia 30, pronto, vai expirar dia 30 o seu estágio. Você tem que ser matriculado na disciplina antes do dia 30. Você tem que estar matriculado para poder receber em estágio obrigatório, viu? Então, Ok. ligue para a Mirella, fique em cima para isso acontecer. E outra coisa, se você vai renovar, não tem que esperar passar o dia 30, não. Pelo contrário, já manda um aditivo agora para a Cris, pedindo para aumentar o período, tá? O que é o aditivo? O termo aditivo é uma mudança no termo de compromisso original, tá certo? Nesse caso, no seu caso, você vai lá no aditivo, tem a mudança de quê? Modalidade, é do supervisor, é do período. No teu caso, é o período, para não terminar no dia 30, para se prolongar. Não é com a mesma empresa, com a mesma concedente, Isso. quer dizer? É uma renovação, Pronto. né? É Então, com a própria UFPE você mesmo. vai renovar. Pronto. Então, você vai renovar o período, mas você também pode assinar a mudança de modalidade. Porque no dia 30 você não já completa as 240 horas? Não. Eu vou Não. ter que renovar, porque é em torno de dezembro, assim, que eu completo as 240 horas. Eu tô com 100 e alguma coisa. Ah, então você não precisa entrar até o dia 30, não. Pode entrar depois, mas tem que aumentar a vigência. Tem que mandar o aditivo para a Cris essa semana, na segunda-feira. Ok. Eu Vice? já acabei de enviar o e-mail para ela e vou ficar de olho. Obrigado. De nada. Nossa, gente. Vê só, pro pessoal que tá ouvindo agora, eu vou ter que pedir para que vocês, caso tenham mais de uma pergunta, botar uma mãozinha no final, assim, tipo, fez uma pergunta, mas tem mais outra dúvida, aí vai na filinha, coloca mais uma mãozinha pra gente não passar do tempo, beleza?
ele também tem a outra palestra em seguida. Ok, então a fala agora é da Vitória. Lembrando que quem precisar falar, quem precisar escrever, aliás, pode deixar a pergunta aqui com a mãozinha no chat que a gente fala. Tá certo. Eu tinha mais de um aqui, mas eu vou perguntar só uma delas, depois eu vejo as outras. Nessa questão agora desses períodos reduzidos para 3 vezes, Cris e Gisela também falaram que, por exemplo, quando você está cursando o estágio obrigatório, você tem que estar matriculado na cadeira de estágio obrigatório. E, por exemplo, digamos assim, foi coincidente, por exemplo, o meu início do período da cadeira com o início do estágio. E daí, durante esses 3 meses, a cadeira vai acabar, mas eu não vou completar minhas 240 horas. E, tipo, como é que é essa situação, tipo, nesses períodos mais curtos? Alô? Tu vai responder, Cris? Oi, Gigi. Posso? O seguinte, eu acho que depende os alunos podem fazer de 4 a 6 horas por dia, né? No teu caso, tu deve estar fazendo 4 horas, não sei se... Acho que com 6 horas daria até para terminar, né? Mas não tem problema se você não terminar. O que é que acontece? Se você pediu matrícula na disciplina, né? Você está fazendo provavelmente estágio obrigatório, né? Porque se você está falando de disciplina, né? Então você está falando de estágio obrigatório, certo? Então, se Isso. você não terminou as 240 horas, não tem problema. A coordenação de estágio, junto com a coordenação de curso, vai lhe rematricular no semestre que vem. O que é a rematrícula? Você não será reprovado, que as únicas disciplinas que acontecem rematrícula são as disciplinas de estágio. Por quê? Exatamente porque você pode começar um estágio, né, no último mês do semestre, né? Então, no último mês você não iria terminar, tá certo? Então, assim, tem alguns cursos, como o Cris falou, que começam que o estágio é feito uma disciplina, eles têm laboratórios, e aí tem consultórios, e o pessoal começa no começo do semestre e termina no final o estágio. Outros cursos, não é só o nosso, vários, inclusive, o aluno faz estágio, começa em diferentes épocas, não necessariamente no início do semestre, e pode se matricular no último mês, por exemplo, né? Então, a universidade ajustou isso para que as disciplinas de estágio, caso o aluno começou tarde naquele semestre, ele possa ser rematriculado para o próximo. Isso só pode acontecer uma vez, gente, tá? Então, se você já foi rematriculado uma vez, você não pode ser rematriculado outra vez. Porque essa rematrícula é justamente isso. Significa que você entrou tarde no semestre, tá? E não conseguiu acabar as 240 horas, tá? Então, espera-se que você vá acabar no próximo. Tem gente que se matricula e não está fazendo estágio. E aí, deixa para entrar tarde, tem que se rematricular. Às vezes entra no semestre seguinte e não consegue terminar no seguinte. Aí não consegue rematrícula, é reprovado, tá? Porque a rematrícula, Certo. ela tem que ser feita logo depois, assim, no semestre seguinte, e não pode repetir. Gisela, então, no caso, essa rematrícula é feita automaticamente pela coordenação, certo? No caso, o aluno não Mais ou precisaria menos, não mandar... é bem automaticamente, né? É um processo que a gente vai lá, verifica de aluno por aluno quem é que está com termo de compromisso de estágio, tá? E quem é que não está. E aí, normalmente, Cris vai fazer isso, tá certo? No final do semestre, ela vai ver 10 alunos não têm nota, né? Desses 10 alunos, 5 têm termo de compromisso válido, certo? Então, esses 5, eles vão ser rematriculados. Os outros 5, que estão lá na disciplina, mas que não têm termo de compromisso de estágio obrigatório válido, eles são reprovados, entendeu? Porque eles não conseguiram nem entrar no estágio naquele semestre. No teu caso, tu tá com termo de compromisso de estágio obrigatório válido, tá? Mas tu só não terminasse as 240 horas, então o Cris vai solicitar a Ana Emília que você seja rematriculada no semestre que vem. Eu diria para você que quando chegar no final do semestre, para facilitar a vida de Cris, lembra ela, entendeu? Manda um e-mail para a coordenação de curso, diz: ó, eu estou fazendo estágio, mas eu não terminei as horas, eu preciso ser rematriculada. Assim, é uma coisa que eu estou dizendo aqui, se você quiser ter a certeza, garantir, assim, para ajudar, entendeu? Mas a gente faz isso
normalmente tem que fazer isso com todos os alunos, tá certo? Se você quiser fazer isso, Entendi, entendeu? entendi. Obrigada. Nada. Obrigada, Isela, também por responder. A próxima dúvida era de Jobson, só que ele falou aqui embaixo que já foi sanada, né? Então, a fala passa para Beatriz. Beatriz, bom dia. Oi, gente, boa tarde. Eu queria perguntar uma coisa que foi citada na apresentação, que falou sobre quem tem CNPJ ou que já está trabalhando, porque eu estou nessa situação, que eu já paguei meus estágios obrigatórios. Peraí, vou beber uma água. E aí eu tô tentando completar minhas horas complementares agora. E aí eu já tô trabalhando, não é estágio. E eu queria saber se essas horas podem entrar e alguma forma de fazer valer essas horas de trabalho, assim, que não são exatamente estágio. Pode sim. Como o Cris falou, né? Quem trabalha com carteira assinada, através de e-mail também, tá, gente? O MEI você está fazendo MEI para uma outra empresa ou para você mesmo, inclusive. Assim, você como empresário, né, desenvolvendo os trabalhos e não para uma empresa específica, tá certo? A gente tem os dois casos de alunos. No teu caso, tu estás trabalhando numa empresa. O meu caso são os dois, na verdade. Eu tenho MEI e eu sou CLT agora. Estou numa empresa CLT. Pronto. Então, como CLT, aí tem os documentozinhos, tem lá no FAQ, né? Perguntas 8 e 9. Tem lá o que é que você precisa para você, né? Não sei se Cris colocou, acho que ali, não sei se colocou nos documentos esse, não, acho que não, né, Cris? Mas nessas perguntas você vai tirar a cópia da carteira, da tua carteira de trabalho, tá? Uma declaração da empresa, vai precisar do requerimento geral, solicitar a coordenadora de estágio, a Cris, né? Para utilizar as horas de trabalho como carga horária livre. Então, o que é que você vai fazer? Se você já fez o estágio obrigatório, tá certo? Essas horas, né, que você vai trabalhar, elas serão aproveitadas como horas, né, equivalentes a horas de estágio, tá? Mas no estágio não obrigatório, né? E no histórico ela vai entrar na carga horária livre. Então não tem aquelas 480 horas, né? Então você está precisando completar essas 480 horas, aí você pode completar. Inclusive, as horas que você utiliza como estágio não obrigatório é 1 hora para uma, certo? Tem algumas outras coisas, monitoria e tal, que hoje em dia a gente desenvolveu uma tabelinha que aproveita melhor, mas não é 1 para 1, entendeu? Estágio é 1 para 1. Então, você faz 200 horas de estágio, você aproveita 200 horas da sua carga horária livre, entendeu? Elimina, né? Sim. E aí eu posso, por exemplo, eu já estou trabalhando. Como é que eu faço para começar a contar? Ou eu meio que entrego todas as horas no final? A hora não, você tem que solicitar, como eu falei, você tem que preencher um requerimento geral, né, onde você vai colocar todos os seus dados e atrás você vai solicitar a coordenadora de estágio, Maria Cristina Ibarra, o aproveitamento das horas trabalhadas na empresa tal, sediada na rua tal, e aí depois você vai comprovar isso, né? A partir desse momento, a partir desse dia, né? No dia que você está solicitando, no dia que Cris assina, tá? Entendi. Ela passa a contar a partir daquele dia, né? Então, se você já está trabalhando há 2 anos, não vai contar para trás. Nada da universidade se conta retroativo, entendeu? Então, assim, você já pode estar trabalhando 5 anos, não vai contar, tá certo? Então, assim, só conta a partir do momento que é a mesma coisa que um termo de compromisso, é mais ou menos o requerimento geral, ele tem a função do termo de compromisso. Você não vai ter um termo de compromisso de estágio, porque não é um estágio, entende? Mas o requerimento geral é onde você vai solicitar que isso seja aproveitado e é onde você vai ter ali a resposta do coordenador que ele está aprovando, porque ele vai olhar a empresa,
sim, você descreve as atividades que vai fazer, entendeu? Ele vai olhar a cópia da tua CLT para ver se tem lá que tu não está na empresa trabalhando como secretária, mas trabalhando como designer, entendeu? Sim. Então, tudo isso precisa ser verificado, né? Então, o Cris vai fazer isso e vai datar e assinar. E a partir daquele momento que ela datou, passa a se contar as horas. E aí, se você estiver trabalhando 8 horas, tá entendendo, por dia, vão contar as 8 horas, certo? Vai contar a hora que estiver lá, entendeu? Porque aí não é estágio. Estágio, por lei, é até 6 horas por dia, né? Mas, como não se tem, assim, não se diz assim, só pode contar se você estiver trabalhando, só pode contar 6 horas, entendeu? Não, são as horas trabalhadas mesmo. Não é o mesmo limite que você tem no estágio. Não tem nada na lei que Entendi. diga assim, entendeu? Ó, porque você está estudando, né? Porque você está trabalhando, e no trabalho, normalmente, você não trabalha 6, 4 horas, né? Quando está com CLT, você trabalha É, às 8 8. horas. Então, termina que conta todas as horas trabalhadas. E aí Ok, ótimo. você faz muito mais horas, muito mais rápido, entendeu? Quem está Sim, sim. trabalhando consegue terminar o estágio mais rápido, inclusive. Máximo. Mas, gente, pera que ficou aqui uma coisa, acho que eu aproveito aqui. Ela teria que ter um supervisor na empresa, não é verdade? Tem que ter o supervisor. Agora, tem casos, por exemplo, com o MEI, que aí a gente tem que ter uma orientação mais próxima quando não tem o supervisor. Mas é aceito, porque o MEI é aceito. O MEI Então, aceita. os Então, casos de MEI, o MEI é aceito. Então, no caso de MEI, não existe supervisor na empresa, porque às vezes o próprio aluno é que organiza tudo, entendeu? É que é a cabeça da empresa. E aí o é, orientador desse aluno, ele desenvolve o plano de atividades diretamente com o aluno, entendeu? Ele tem que estar muito mais próximo, né? E essa orientação tem que ser maior, né? No caso dela, que é CLT, aí ela pode ter a supervisora do trabalho, que vai, por exemplo, responder o kit estágio, né? Mas num caso de MEI, quem é que responde se o aluno é a cabeça da empresa, entendeu? Então, ele tem que mandar para o orientador exemplos de trabalho, tá entendendo? O plano de atividades tem que ser feito com o professor orientador que acompanha mais. Mas no caso dela, o plano de trabalho não pode, né? Vai ser feito o aluno, que é estagiário não concedente, né? O orientador, ele só orienta como o plano deve ser preenchido, mas o trabalho quem indica é o supervisor, né? A gente não pode interferir na empresa e dizer o que é que o aluno vai fazer, né? Mas assim, a gente orienta como preencher. No caso do MEI, o professor orientador ele tem que estar participando mais, tem que, né? Então ele vai perguntar mais sobre o trabalho, vai querer ver o trabalho, né? Vai estar mais próximo. Mas no caso do MEI, às vezes não tem um supervisor e a lei aceita. certo. Não, Beatriz, eu vou te pedir também um plano de atividades, como tem que ter um supervisor e orientador da UFPE, então eu vou te pedir um plano de atividades, além desse requerimento geral, onde você vai colocar no momento em que começa a contar, né, contar suas horas, e esse plano tem que estar assinado por todas as partes, supervisor, orientador, você e eu. Então, além desse requerimento, esse plano de atividades e os modelos dos planos estão tanto no link que eu passei para você, quanto lá no site da Prograde. Eu acho que isso vai facilitar também tudo além do requerimento geral, tá? Bem, vou dar uma olhada. Obrigada, gente. Eu vou colocar aqui o site para você ver aqui no chat. Ok, vou dar uma olhada. Obrigada, Cris. Nada. Pessoal, a próxima pessoa a falar agora é a Mariane. No caso, ela escreveu aqui, aí eu vou falar para vocês. Ela falou assim, caso seja necessário a desistência do estágio obrigatório, mas você já está na metade das horas, você perde toda a carga horária obrigatória? Quer que eu repita? Não, Cris, eu respondo também? Sim, Gi, pode responder todas essas perguntas, aí a gente divide. Pode ir. Certo. É o seguinte, se você vai desistir,
você tem que entregar, tem que fazer, terminar o contrato. Não é contrato, né? Contrato a gente fala contrato de trabalho, o termo de compromisso, tá, gente? Não se desiste, não se deve desistir e abandonar tudo, porque senão você perde tudo que você fez. Na realidade, pela lei, você tem que terminar o contrato, tá entendendo? Terminar o termo de compromisso, né? Existe um documento, e acho que está lá na lista, tá? Onde você faz o processo de cancelar, né? De terminar aquele contrato. Então, se a vigência dele ia até o dia 30 de novembro e você não quer mais estagiar, você tem que comunicar à sua empresa, tá certo? Você tem que comunicar à universidade que você está terminando aquele termo de compromisso, aquele contrato que você assumiu com aquela empresa. Então, não é simplesmente assim, abandonar tudo e deixar a coisa correr, porque senão você não vai receber as horas. Então, você tem que terminar direitinho e entregar um kit estágio. Então, você vai ter que falar com sua empresa, você vai ter que falar com seu supervisor, tá certo? E o seu supervisor da concedente, né, da empresa não, da concedente, ele vai ter que preencher, tá certo? Dizendo quantas horas você fez e avaliando aquele período, ainda que não sejam as 240 horas, tá certo? Então, se for um termo de compromisso de estágio obrigatório, você fez, vamos dizer, 100 horas, tá? Você entrega um kit de avaliação, você termina o contrato, o termo de compromisso, né? Tem lá esse documento, tá? Na página lá, tá? Eu não me lembro agora se era no termo aditivo que você coloca, cancelando e terminando o termo de vigência, mas eu acho que não, acho que é um documento em separado. Eu nem estou com a página aqui aberta, mas depois a gente vê aí. Mas assim, o kit você tem que entregar de avaliação pelo aquele período, porque você só pode, tem que ser avaliado pelo aquele tempo que você estagiou, entendeu? E aí depois, quando você conseguir um novo estágio, tá? Você termina as horas e o coordenador de estágio pode somar, tá? Para completar. Mas aí qual o problema disso? É um problema porque você tem que achar um estágio meio que de imediato. Por quê? Pela lei, a nota ela tem que ser colocada depois de 6 meses, que seria o semestre, né? Que você entrou no estágio. Então, por exemplo, você fez 100 horas, tá? Você não pode passar 6 meses depois das 100 horas para poder entrar no novo estágio, senão não pode mais ser aproveitado aquelas 100 horas, certo? Então, as 240 horas, elas têm que ser aproveitadas, mas dentro do prazo de 6 meses. Veja que 240 horas você faz com 2 meses e meio a 3 meses. Você ainda tem um tempinho aí para terminar as outras 140, né? Procurar um estágio e terminar as outras 140. Ou assim, eu diria que você só saia se você tiver em vista um novo estágio. Tá entendendo? Porque você não vai ter muito tempo para aproveitar aquelas horas, senão você vai perder. Entendeu? Depois, pela lei, você começou em 1 de fevereiro, tá certo? Seu estágio, você tem que ser depois de 6 meses daquela data. Ser colocada a nota de estágio obrigatório. 6 meses é mais do que o suficiente para você completar as 240 horas. Mas tem que ser dentro de 6 meses, senão você perde tudo. E isso é um problema para o aluno, porque muitos alunos às vezes esquecem, continuam estagiando e não entregam o kit estágio. E quando vão entregar, perderam tudo, porque já passou dos 6 meses, tá? Por que isso? Porque exatamente se considera o semestre, o semestre curricular. O estágio obrigatório está atrelado a uma disciplina que é feita no semestre 2020.1, no caso 2021.1. Então, no máximo, quando você iniciou no fim do semestre, né, você vai completar 6 meses no outro semestre acadêmico, certo? Então, a partir do início do estágio, 6 meses, você vai ser rematriculado e você tem que entregar até o fim dos 6 meses, do início do período de vigência de 6 meses e no próximo semestre acadêmico. Então, assim, pense 2 vezes assim antes de terminar, entendeu? Assim, de terminar o contrato, né? De querer cancelar o contrato, entendeu? Só outra coisa. Por que você cancela um contrato? Né? Você está tendo problemas, né?
sempre que você tiver problemas no estágio, que você perceba que está alguma coisa errada, pode ser que você não esteja gostando, é uma coisa. Mas assim, é bom que se reporte a Cris, como coordenadora de estágio, né? O coordenador de estágio, nesse caso, Cris agora, mas em qualquer tempo, tá? Se você está tendo que fazer, por exemplo, trabalho que não é atividade de design, tá certo? Se você está passando das horas do trabalho, né? Você tem que trabalhar 4 horas por dia, mas estão querendo que você trabalhe mais. Então, qualquer coisa que você perceba que seja irregular, tá? É importante que você fale para a gente, porque a gente pode, inclusive, cancelar estágios para uma determinada empresa, entendeu? Então, a gente precisa saber se estiver acontecendo alguma coisa irregular, tá certo, gente? Eu respondi. Mariane falou aqui que... Ah, vai falar. Não, vai, Carol, vai. Mariane tá dizendo que respondeu demais, que ela entendeu tudinho. Massa. Gente, 2 avisos, então. Por causa do tempo, eu vou estar encerrando aqui as próximas perguntas. Quem tiver com dúvida, aí vocês falam no e-mail lá com a pessoa da coordenação, bem direitinho, que elas respondem vocês no privado. Aí, tipo, vai ficar só quem já levantou a mão para poder falar. Eu vou pedir tanto para a Cris quanto para a Gisela para tentar ser um pouquinho mais concisa, para a gente não passar do tempo nas respostas. A próxima pessoa agora é João Montenegro. Ele tá com a palavra agora. João, Então. antes de tu falar, Cris, eu vou ter que sair de 10 para as 6, tá certo? Aí tu continua até 6. Claro, eu continuo. Tu continua, tranquilo, Gi. Pode ficar. Eu fico por aqui. Joia, diz, João. Primeiro, eu agradecer vocês aqui, tá, nesse momento, dialogando com a gente, esclarecendo essas questões de estágio, que é possivelmente um dos pontos onde os estudantes têm mais dificuldade no curso. Então, é uma atividade muito importante e parabenizar vocês. A minha dúvida é que, nesse período de transição, antes assinou como professor orientador, o que até então era coordenador de estágio, que era o Adailton. Ele assinou meu contrato como professor orientador, porque tinha certa urgência, também não tinha outros professores, aí e ele também encaixava na área, daí ele assinou. Na hora de entregar no kit estágio, é ele também que tem que assinar, certo? Não é o atual coordenador de estágio, não, né? O kit estágio você vai mandar para Adailton. Quem assina mesmo é o supervisor da empresa, né? E depois você manda para o orientador. Então, o que responde é o supervisor. Veja, quem lhe avalia é o supervisor. Perdão. Da concedente. Fala, Cris. Não, eu queria dizer uma coisa que, João, olha só, o Adailton, ele assinou como orientador, então agora você vai enviar para a gente com a assinatura do Adailton, né, como orientador, né? Então, mas o kit estágio não é assinado pelo coordenador, é só pelo orientador, orientadora, né? Só que, vejam só, gente, no dia 25 de outubro, foi criado um termo de compromisso. Fiquem ligados nesse link que eu mandei para vocês, abre.aí/estágio-de-design. Tem o kit estágio certo. Os alunos que também estão no Google Classroom, também eu coloquei lá para vocês, que está lá o kit estágio certo. O nome do arquivo é 25 de outubro, Porque antigamente não se pedia a assinatura do orientador, mas a gente agora está pedindo. Então, lembrando que esses kits eles vão ter umas mudanças também ainda nesse semestre. Então, fiquem ligados, as pessoas que estão fazendo estágio, que estão querendo estagiar, etc, etc. Sempre olhando as pastas que vão estar atualizadas as coisas, ou enviando um e-mail para a gente, para nós. Gente, qual que é o kit estágio? Então, João, quem tem que assinar, porque ser orientador é o Adair. Então, ele tem que assinar, mas eu não tenho que assinar o kit estágio como coordenadora de estágio. Certo, valeu. Aí, nesse caso, se eu for renovar... Se for a nota para Cris e Cris coloca no sistema, entendeu? Sim. Se eu for renovar, aí eu posso também alterar o orientador, caso seja necessário, alguma coisa assim, ou devo manter, se eu for renovar o mesmo contrato? Eu acho que seria bom se for renovar. Renovar, no caso, você
você vai modificar o período, né, de vigência. Você vai mandar um termo aditivo. Aí faz o seguinte, ó, Cris, esse aí nunca tinha acontecido, mas é uma novidade. Mas, assim, lá no termo aditivo tem o período de vigência, você pode mudar a modalidade de estágio, você pode mudar o supervisor da empresa, da concedente, mas eu acho que não tem lá a mudança de orientador. Porque essas normas referentes ao orientador, o regimento mudou recentemente, tá, gente? Então, está cada vez mais sendo solicitando essa questão da presença do orientador, tá? Então, por exemplo, quando o Cris entrou, ela achou que era prudente colocar a assinatura no plano de atividades para até, porque é uma coisa legal também, tá? Então, não tinha assinatura, então ela incluiu a assinatura do orientador, certo? Então, o que que tu pode fazer? No aditivo tem tem uma opção lá que é mudou e tá em aberto. Alguma coisa mudou, tá certo? Uma opção que você diz o que é que mudou, inclusive. E aí, além do período de vigência, tu pode colocar lá mudança de orientador. Entendeu? Quando você mandar o termo aditivo, você não vai mandar o termo aditivo para mudar o período de vigência, que você vai estender. Aí coloca lá no termo aditivo também a mudança do orientador. Porque no teu plano de atividades está como orientador o professor Dailton. E você vai mudar, né? Então, ao final do estágio, quando você for ser avaliado novamente, já não seria Dailton que assinaria. E no teu termo aditivo estaria o nome e o CIAP do novo professor orientador. Vocês estão me ouvindo? Esclareceu. Esclareceu. Valeu, Gisela. Valeu, Cris. Oh, de nada, de nada. Esse, inclusive, foi novidade pra gente, viu, gente? Essa dúvida. Massa. Obrigada, pessoal. Vê, agora minha dúvida. Pronto, gente. Eu queria saber a respeito de fazer o estágio obrigatório 1 e 2. Digamos que eu tô matriculada no obrigatório 1 e eu tenho um contrato de 6 meses numa empresa. E 6 meses daria tempo suficiente de você quitar o 1 e o 2, certo? Eu queria saber se eu poderia me matricular no 1, quitar o tempo necessário do primeiro e na mesma empresa entrar novamente no estágio obrigatório 2 e quitar esse tempo lá. Tipo, tudo na mesma empresa. Mesmo contrato. Com 6 meses. certeza, Carol. Gia ainda tá por aí? Tá, né? Cris, eu vou sair agora. Tu assume aí? Assumo. Sim, assumo. Tranquilo, né? Massa. Tranquilo. Beleza, então. Gente, muito obrigada, viu? boa noite aí. Obrigadão, Gisela. Obrigada. Tchau. 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 Carol, sim, tranquilo. Pelo contrário, normalmente os alunos, o que fazem? Na mesma empresa, você vai começar um estágio, cria seu contrato, a gente assina e você começa a contabilizar as horas, né? Quando terminar as suas horas, as primeiras 240 horas, você entrega o kit e não precisa fazer nada, seu contrato ainda está vigente. Então, você simplesmente entrega o kit, solicita a matrícula em estágio supervisionado 2, né? E agora as suas horas vão começar a contabilizar, né? Então, claro, podem ser sim na mesma empresa. Massa, brigadão. Aí, no caso, seriam, tipo, os 2 kits, então, 2 relatórios diferentes, né? Para o tempo vigente lá. Sim, mas tem que ser entregue primeiro um e depois o outro. Então, veja lá na apresentação, tem os passos, né? Então, veja só. Então, primeiro você começa com o contrato, assina, realiza o tempo. Lembrando que um contrato não pode ser assinado retroativo, ou seja, que ele tem que ser assinado antes de você começar a contabilizar. O seu estágio, na verdade, gente, vocês não podem estagiar sem contrato. Eu já vi muitas pessoas que estão estagiando sem contrato. Isso não pode, porque vocês perdem. Quem termina perdendo são vocês, porque não tem normas, não tem cláusulas que vão regir seu comportamento, suas funções dentro desse lugar. Então, não podem começar a estagiar sem termo de compromisso. Então, assinar o termo, aí passam as horas, né? Seriam mais ou menos 2 meses e meio, quando você fizer completar essas 240 horas, você entrega o kit estágio, se está tudo ok, coloca a nota no SIGA, né?
e você solicita o requerimento geral para estágio 2. No dia que você entregar o requerimento, assim, a data terminou, vamos supor, você terminou o estágio hoje, 5 de novembro. No dia 6 começa as suas horas de estágio 2, mesmo que você ainda não esteja matriculada. Mas você tem que começar a fazer os procedimentos de matrícula, sabe? Tá bom. Obrigadão, viu, Cris? Resolveu? Resolveu bastante. Ok. Agora a próxima é Camila. Amiga. Oi, Cris. A minha dúvida, na verdade, é uma dúvida da pessoa que vai me contratar. E ela fez um MEI agora, tipo, ela fez o cadastro agora com a UFPE para poder ser uma empresa conveniada. E aí ela queria saber se ela precisa, como é que ela coloca as assinaturas dela nos contratos, assim, no termo e no plano de atividade. Se ela precisa mandar fazer um carimbo, se ela precisa autenticar a assinatura, se precisa de alguma formalidade dessa. Não. Vocês podem... Normalmente essas assinaturas chegam para nós a partir de um site de assinaturas, mas se a empresa não tiver, pode ser simplesmente assinatura digitalizada, ou seja, tirar uma foto da assinatura e colocar lá no documento. Carimbo não precisa, né? Não precisa. Tá certo. Era só isso. Beleza. Obrigada. Massa. Aí, por último, é a vez de Paixão. Olá, professora Cristina. Minha dúvida, não sei se eu só consegui chegar mais tarde aqui, infelizmente, então não sei se alguém já perguntou, mas para não perder a oportunidade, eu queria saber qual é a data final para um estágio poder contar, né? Qual seria o prazo limite para a gente colocar no plano de atividade, se seria, e na proposta de estágio como um todo, se seria, teria que ser, aliás, o último dia de aula ou poderia ser até o dia final de colocação de notas no SIGA, né? Qual seria esse limite? Porque eu também estou com uma coisa assim, se for o último dia de aula, talvez não dê tempo, mas se for até a nota, dá tempo. Então, eu queria saber qual é esse limite para as horas contarem neste semestre. Eu tenho outra pergunta, mas se você puder responder... Espera que não sei se eu entendi. Não sei, seu nome é Augusto, né? Mas todo mundo chama Paixão? É isso? Sim. Ah, tá certo. Então, Paixão, olha só. Não sei se eu entendi sua pergunta. Você está dizendo para ser matriculado na disciplina? Eu recebi seu e-mail. Eu te respondi lá sobre a questão do trabalho, da carteira assinada. Sim, mas veja só. É porque é o seguinte. A pessoa tem que ter Eu queria saber assim, as horas serem contabilizadas nesse semestre, até que dia tem que ser o último dia do vínculo, entendeu? Entendi. Olha só, na verdade, quando o semestre está acabando, quando já está muito perto de acabar, a gente recomenda que vocês não se matriculem. Vocês esperem um pouco. Mas, como a gente agora vai entrar num período de férias em janeiro, né? Então, eu acho que seria o caso de você se matricular. Agora, quando é o último dia? Deixa eu ver quando aqui para colocar as notas no SIGA. Deixa eu ver aqui no meu calendário. No dia 28. No dia 28, né, de dezembro. Não, no dia 30 de dezembro, o lançamento de notas no SIGA. Tô vendo aqui. Aí você... Por que você quer esperar até o último dia? Não entendi. Não, porque o que eu tô dizendo se o meu... Porque a gente tem que ter, por exemplo, no meu caso, tem que ter 6 semanas, né? Só que se eu me matricular agora e for só até o último dia de aula, não vai dar 6 semanas, entendeu? Ah, tá. Aí Entendi. Agora entendi. No meu caso, teria que ser até o último dia de notas. Aí era isso minha dúvida, se é até o último dia de aula ou pode ser até o último dia de notas. Porque no dia 30 daria tempo, entendeu? Não, conta assim, Camila, só um segundo. Paixão, uma coisa. Não, você tem que se matricular agora. O que é que acontece? Essa pergunta assim foi respondida, mas vou te dizendo de novo. Se você, vamos supor, você se matricula agora e não vai dar tempo, você não vai conseguir terminar suas horas de semestre, né? Então, o que a gente faz? Você não vai conseguir completar as 240 horas nesse semestre. A gente pega esses alunos que têm um contrato aberto e que não terminaram o seu contrato, a gente pega eles e rematricula eles para o próximo semestre.
Mas como a Gisela estava falando, isso pode ser feito uma vez só. Então, você tem que ter muito cuidado com isso. Porque isso só pode ser feito uma vez. Dessa rematrícula os alunos que têm um contrato aberto, um contrato vigente, mas ainda não terminaram suas horas, tá? Então, você pode se matricular, na verdade, em qualquer momento. Depois de ter assinado o termo, depois de você ter enviado toda a documentação, que esteja tudo direitinho, você se matricula na disciplina e se não terminar, não tem problema. Aí você será rematriculado no semestre que vem. O que a gente recomenda é que você envie um e-mail para a gente no final do semestre. Professora, gente, eu diria, este semestre eu vou sair de férias no dia 22, então você teria que me enviar um e-mail antes disso. Enviar um e-mail, professora, eu ainda não terminei minhas horas, mas eu preciso ser rematriculado. Então, eu mando essa lista para a coordenação. Sim, professora, mas é porque no meu caso, assim, eu não gostaria de ser rematriculado porque, no caso, eu não vou ter mais cadeira para pagar no semestre que vem, estou pagando todas agora, entendeu? Aí, tipo, o ideal seria se eu conseguisse terminar nesse período ainda, entendeu? Aí então você tem que correr, paixão. É isso que eu tô dizendo. Aí eu acho que se for, puder ser até o dia 24, daria tempo, sabe? Essa que é a minha dúvida. Se puder ser alguns dias depois do último dia de aulas, entendeu? Sim, até a contabilização das horas. Sim, tem que ser até o último dia do SIGA, né? Então... Aí, é isso. Minha dúvida é se eu posso botar, por exemplo, até o dia 28 de dezembro. Pode. E aí, Até dia 28 de dezembro, pode sim. E aí vai contar, né? Pronto. Vai contar, mas você isso. tem que correr, porque você vai fazer aquela claro, coisa da carteira de claro. trabalho. Então, você tem que correr com o plano, o requerimento geral, tudo. É isso que é a dificuldade que eu estou processando aqui. E aí a outra questão que eu tinha... Mas assim, a senhora disse que ia sair de férias. A senhora vai poder resolver esse negócio durante as... Vou, porque quando eu não estou de férias, ela fica no meu... Ela é vice, né? Então ela substitui. Então, não tem problema, tá? Mesmo? A professora Gisela Leão. Então, ok. Ela então, me substitui. Assim... Mas você começa o processo todo comigo. Não se preocupe, tá? Vai dar tudo certo. Se você só estiver... ok. Desculpe interromper. E a minha outra dúvida é porque eu passei do horário aqui já, né? Deu 6 horas, mas enfim. A outra dúvida era sobre orientador, porque no caso não é a senhora que vai assinar como orientador, né? Eu tenho que procurar algum professor que tope ser orientador, né? Porque mudou. Quando eu fiz estágio 1, era o próprio coordenador. Não é mais isso, né? Eu tenho que arranjar na verdade, eu poderia ser, gente, mas a minha política agora como coordenadora de estágio é tentar localizar vocês em diferentes professores, para que não fique tudo comigo, sabe? Para tentar envolver os outros professores no processo, isso também é importante. Então, eu não estou assinando como orientadora, tá? Eu estou pedindo para os alunos buscarem um orientador. Então, entrem em contato. Se acontecer qualquer coisa, eu posso entrar, gente, mas é uma coisa raríssima. Eu não estou assinando como orientadora. Então, eu peço para que vocês busquem um orientador. Tá? Que poderia ser a mesma professora Gisela. Se ela aceitar, poderia ser ela. Viu? Ok. Pronto, eram essas duas dúvidas. Massa. Obrigado. Então, acho que a gente está concluindo já. Pessoal, quem tiver mais dúvidas, quem estiver assim, querendo tirar sobre outras coisas, queria tirar uma dúvida que não conseguiu solucionar, manda um e-mail para a Gisela, manda um e-mail para a Cris, no meio da coordenação, se não me engano, é coordenação de design e estágio, né, Cris? Sim, deixa eu colocar aqui no chat. Gente, uma coisa só, antes de a gente fechar, eu mandei uma mensagem para a Vitória aqui, ela não me respondeu. Vitória Medeiros não me respondeu. Eu estava dizendo para ela que eu não vi que ela está matriculada no SIGA, disciplina de estágio supervisionado 1. Também perguntei para a Beatriz se estava funcionando o link, ela disse que não, mas depois colocaram o link aqui embaixo. Então, vejam se, por favor, todo mundo tente abrir o link agora. Vitória. Sobre a pergunta, eu queria falar contigo, mas a gente pode falar depois quando a senhora, acabar aqui? A gente pode ir no hall do CAC, qualquer coisa, eu posso falar com a senhora? Com certeza, claro. Podemos conversar. Muitíssimo obrigada, Cris. De verdade. Eu que agradeço, gente. Parabéns pelo evento. Parabéns. Obrigadão. Também.